Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu saí do subúrbio de Recife trabalhando como CLT e me tornei dono de uma empresa tech global faturando em dólar e euro. E além de contar minha história, eu também vou mostrar para vocês, ensinar para vocês aqui o passo a passo de como você também chegar lá. Então, se isso te interessa, fica aí até o final do vídeo que eu te garanto que você vai sair daqui preparado para isso. Então, rapaziada, não tem como não começar essa história falando sobre o meu início da TI, né? Como foi, né? Assim que eu me formei no colegial, eu já sabia que eu queria trabalhar com computador, né? Eu fui daquele moleque que gostava de jogar computador, né? Videogame. Tenho certeza que muitos aí vão se identificar. Então eu era desse tipo também e já sabia assim que eu terminei o colegial que eu queria fazer alguma coisa com computador para levar como minha profissão. Me matriculei numa universidade aqui em Recife chamada Unibratec, no curso de redes de computadores, e no primeiro período da minha faculdade eu já consegui um estágio para atuar como helpdesk, atendente de helpdesk para um provedor de internet aqui. Desde então vim trilhando o meu caminho, né? Comecei realmente de baixo, né, atuando como suporte técnico, passava cabo de rede, instalava antena de internet. Tive contato com sistemas Linux muito cedo na minha carreira, então comecei a atuar como administrador de sistemas Linux e vim trilhando minha carreira. Por volta de 2013, entrei numa empresa, era uma empresa de desenvolvimento de software, né? Então foi ali quando eu comecei a atuar mais próximo dos times de desenvolvimento de software. Vinha trilhando o meu caminho, mas meio que naquela, né? Vivendo no automático, né? Sem ter uma direção exata, né? De saber o que eu queria fazer exatamente, como evoluir. Vinha só naquela, vivendo dia após dia, meio que no automático, né? E aí foi quando veio o primeiro ponto, né, que foi a minha mudança de mentalidade, né? Porém, eu sempre tive algo em mim que queria mais, que queria alcançar mais coisas, que queria realmente ser grande, né, evoluir, né? Não sabia como, né? Tava meio que perdido. Então foi quando veio a virada de chave para mim, que é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é a mudança de mentalidade. Então, galera, quando eu virei a chave da minha mente, eu realmente passei a me enxergar como capaz de fazer acontecer, de realmente eu ser merecedor de atingir os meus sonhos. Eu já tinha um pensamento de me tornar dono de empresa, de me tornar um empresário, de ficar rico. Então, eu comecei a enxergar isso de uma maneira sólida e concreta, realmente acreditando que eu era capaz de fazer aquilo, né? Porém, na época, naquele momento, eu ainda não tinha o conhecimento, né, de que eu precisava realmente alinhar as coisas, né, de ter uma estratégia, né? Porém, uma coisa que eu aprendi, e é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, é a me importar com o meu próprio negócio. Então, esse é o segundo passo. Se você quer virar um empreendedor, você tem que se importar com o seu próprio negócio. Então, galera, o que é que eu quero dizer com isso? O que é você se importar com o seu próprio negócio? Se você quer ser um empreendedor, não adianta você estar desperdiçando toda a sua energia e seu conhecimento para o negócio dos outros. Essa é a realidade. Se você quer ser um empreendedor, mesmo que você seja um cara que vem de baixo assim como eu vim, que precisa trabalhar, que precisa pagar as contas, você precisa dedicar energia e tempo para o seu negócio. Ninguém fica rico, ninguém vira empreendedor trabalhando para os outros. Então, você precisa ter o seu negócio e precisa se dedicar para aquilo. O que eu fiz na época foi, eu abri um MEI aqui no Brasil na época, certo? Em 2016, e comecei a atuar como empresa enquanto ainda trabalhava na empresa de desenvolvimento. Comecei a atuar como uma empresa prestando serviço de suporte técnico. Isso mesmo, galera. Voltei a
formatar computador, entendeu? Eu mesmo que fazia isso. Eu ia nos clientes, atendia empresa, pessoa física. No começo estava fazendo de tudo ali, entendeu? Suporte técnico, todo tipo de coisa. Para você ver que eu não tinha estratégia, né? Porque eu já estava atuando no mercado como um engenheiro e iniciei o meu negócio atuando como um suporte técnico, né? Então eu meio que estava perdido assim ainda, né? Mas já estava me importando com o meu próprio negócio e já tentando fazer acontecer aquilo ali, né? Foi quando veio a pandemia, para quem vivenciou isso aí sabe, e a pandemia no mercado de TI trouxe um boom com relação a vagas remotas, né, ao modelo de trabalho remoto, né? E eu fui junto com isso, comecei a trabalhar remotamente. Com isso, eu enxerguei a oportunidade de começar a oferecer meu serviço como consultor, né? Ou seja, a minha empresa trabalhando como consultor, oferecendo o meu serviço de forma remota, né, para outras empresas, né? E comecei a atuar dessa forma na época da pandemia, consegui pegar alguns contratos e já comecei a atuar como empresa nesse modelo, né, como consultoria, né? Então já houve ali uma reestruturação de negócio para minha empresa, né? E durante esse período houve um estalo em mim, uma curiosidade minha para saber como eram os perfis das vagas no exterior, né? O que é que a minha curiosidade na época era saber o que é que as empresas estavam cobrando tecnicamente dos profissionais, né? Para contratar no exterior. E quando eu pesquisei isso, eu pude ver que o meu perfil, tecnicamente, já estava nivelado. Eu já tinha um perfil técnico para trabalhar para empresas exteriores. E aí, o que é que estava faltando? E é o nosso próximo tópico aqui, que é de extrema importância se você quer ter um negócio global, não tem como escapar de aprender o inglês. Não tem como, galera. Quem trabalha com tecnologia hoje tem que falar inglês. Inglês não é mais um porém, não é um a mais, é o básico. Se você trabalha com tecnologia, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, você tem que falar inglês. Então, na época, eu vi esse gap técnico e vi que era isso que eu precisava para entrar no mercado global. Então, fui atrás de aprender a falar inglês. O que eu fiz na época foi, comecei a fazer cursos online, né, utilizando aquelas plataformas onde você faz curso com professores estrangeiros, e eu indico muito isso, é uma forma muito boa de você aprender inglês estando no Brasil, porque a forma de aprender inglês é praticando. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas não fala inglês, então você não tem a possibilidade de estar praticando no seu dia a dia. Então essas plataformas onde você consegue fazer cursos com professores estrangeiros ajudam bastante nisso aí. Então, continuei minha jornada, aprendendo inglês ali, me esforçando. E, em paralelo a isso, o que é que eu estava fazendo? Eu já estava me aplicando às vagas, né? Mesmo não dominando o inglês, eu já estava me aplicando às vagas para o exterior, que é o que nos traz para o nosso próximo ponto, que é execução, galera. Execução. Não adianta, se você pode ter o melhor plano, você pode ter o plano perfeito, se você não executa, você não vai sair do lugar. Então, eu já vinha aprendendo o inglês e já vinha ao mesmo tempo me aplicando às vagas ali, né? Já comecei a fazer entrevistas falando em inglês, que é um processo muito bom para quem está querendo trabalhar para fora. Se aplique nas vagas, faça a entrevista. A entrevista ela é um meio de você aprender também. Da entrevista você tira ali os erros que você cometeu, o que você acha que foi bom, pede o feedback ao entrevistador, entendeu? A empresa que você está fazendo, você pede o feedback daquilo ali e todo aquele aprendizado você vai acumulando
e vai adicionando no seu portfólio de conhecimento, né? Então, comecei a fazer entrevista para empresas. Foi então que consegui minha primeira vaga para o exterior, mas eu ainda era um CLT. Então, era uma empresa, uma consultoria aqui no Brasil, eu era CLT ainda, mas era um projeto para trabalhar para uma empresa americana. Então, naquele projeto ali, eu vi a possibilidade, a oportunidade de estar praticando o meu inglês no dia a dia mesmo ali, né, como profissional. E aí, comecei nessa empresa trabalhando com esse time internacional, tinha pessoas de vários lugares do mundo, né? E galera, foi difícil, foi muito difícil, não vou mentir para vocês aqui, foi muito difícil. Pensei em desistir várias vezes, tive síndrome do impostor, achava que eu não era capaz de fazer aquilo ali. Mas o que é que me segurava, o que é que me manteve firme? É o nosso próximo ponto aqui, galera. Visão de longo prazo. Você precisa ter visão de longo prazo. Você precisa enxergar aonde você quer chegar. Vocês precisam entender que o caminho, ele é difícil. Não é para ser fácil, não é suposto para ser fácil. Ele é difícil realmente, entendeu? São poucos que vão atravessar, que vão completar a jornada. Então, se você não tem uma visão de longo prazo, as pessoas ficam sem entender por que elas não se sentem motivadas, elas sentem motivação ali durante um período e depois perdem a motivação. Você perde a motivação porque você não tem clareza onde você quer chegar, você não tem a visão de longo prazo, entendeu? Então você precisa se enxergar, você precisa saber. Foi isso que me manteve firme na época. Porque foi muito difícil mesmo, psicologicamente muito pesado para mim, entendeu? Eu já era um cara que já tinha experiência na área, eu já tinha uma certa idade também e estava me vendo ali como um aprendiz, um cara incapaz, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Chegou, inclusive na época, eu cheguei a conversar com o meu líder, que era um indiano, e eu me abri com ele, eu disse que estava muito difícil, que eu não estava conseguindo falar inglês e tal. Ele foi um cara que me ajudou muito, ele me entendeu, ele disse para mim que sabia o que eu estava passando, porque ele também tinha passado por aquilo. E aquilo ali realmente me deu um gás, renovou ali minha energia, e eu continuei. Foi quando eu comprei um intercâmbio nos Estados Unidos de um mês. Eu fiz esse intercâmbio nos Estados Unidos, foi onde realmente destravou meu inglês. Ainda não era perfeito, mas realmente deu uma destravada, me deu mais confiança, né, de continuar na tentativa. E foi isso, fui continuando, né, mas ainda estava como CLT no Brasil, né, e me aplicando a vagas para o estrangeiro. Foi quando apareceu a oportunidade e eu passei numa seleção para trabalhar em Portugal. Uma empresa me contratou para eu trabalhar em Portugal, atuando também como consultor. E eu vi ali a oportunidade de levar a minha empresa para o exterior. E realmente vi ali a oportunidade de fazer a mesma coisa que eu já fazia aqui no Brasil, atuando como empresa, prestando serviço de consultorias, porém para fora. E eu aceitei essa oportunidade. A vaga, ela pedia que eu estivesse lá em Portugal. Então eu fui para Portugal, mas eu já fui com essa cabeça de fazer acontecer o meu negócio, né? E fui para lá, para Portugal, rapaziada. Com 2 meses de empresa, eu já consegui outro emprego ganhando melhor lá, mas ainda como funcionário. Lá em Portugal eles chamam de contrato por tempo indeterminado, é como se fosse uma CLT aqui no Brasil. E fui caminhando e tentando fazer acontecer o meu negócio, né? E aí é que vem o nosso próximo ponto aqui, fundamental ponto, se você quer ser um empresário, faça conexões reais. Faça conexões reais, galera. Olhe no olho das pessoas, se encontrem com as pessoas, toquem nas pessoas. O meu primeiro cliente como empresa em Portugal
foi a empresa que me contratou. E isso só aconteceu porque eu fui lá na festa de final de ano da empresa, tomei uma com o dono da empresa, fiz amizade com o pessoal. Todo ano eu vou para a festa de final de ano dessa empresa, para a confraternização. E é isso que faz a diferença, entendeu? Quando as pessoas lhe conhecem, quando você cria uma conexão com aquilo ali se cria uma relação em outro nível. Então, quem quer ser um empresário tem que fazer conexões. Então, foi isso. Com 6 meses que eu estava morando em Portugal, eu consegui meu primeiro contrato como empresa. Daí, então, não parei. Consegui outro contrato na Áustria. Fui para lá também, conheci as pessoas, comi com as pessoas, jantei, bebi com as pessoas, entendeu? Tenho outro cliente também que é ucraniano. Da mesma forma, me encontrei com um cara, jantei com um cara. Então, é imprescindível fazer conexões reais, certo? E o nosso último tópico que eu quero trazer aqui hoje é estruture sua empresa. Se estruture como empresa. Se você quer atuar como um empresário, você precisa ter estrutura de empresa. Quando eu falo estrutura, é estrutura jurídica, estrutura contábil. Você precisa se apresentar, você precisa ter um material e se apresentar como uma empresa. Você precisa que as outras empresas confiem em você como empresa também. Então eu estruturei minha empresa, hoje eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu também tenho essa empresa em Portugal. Eu tenho uma estrutura jurídica tanto no Brasil como em Portugal. Eu tenho um contador tanto no Brasil como em Portugal. Então realmente me estruturei de maneira profissional, como empresa, para poder estar oferecendo os meus serviços aí. Então é isso, galera. Esse é o passo a passo aí. Se você quiser se tornar empresário, assim como eu fiz, conseguir sair de um CLT no Brasil, me tornar dono dessa empresa global, faturando mais de 6 dígitos por mês. Espero que vocês tenham gostado. Cola com a gente no canal, aperta no botão de se inscrever, me segue no Instagram, tá vindo muita coisa por aí ainda. Vamos embora, rapaziada, vamos pra cima. Forte abraço.